Bom dia, graça e paz, que Deus nos abençoe, nos dê um domingo bacana e que você e sua família estejam agora na presença de Deus, que nós possamos clamar o Santo Espírito dele, para que nós possamos aprender mais um pouco da palavra dele. Vamos orar? Que você agora possa afastar de você as coisas que te tiram a atenção, se não for possível o celular, mas que o celular esteja somente com o aplicativo da Bíblia. Feche sua porta, mantenha silêncio, chame sua família, seus filhos, sua esposa, que nós possamos agora pedir a intercessão de Deus, muito principalmente para nos ajudar a entendermos o que Ele tem para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós pedimos e clamamos por esse momento, pedimos para que a Tua mão poderosa possa permanecer sobre nós, sobre as nossas famílias, possa permanecer, Senhor, o tempo todo sobre as nossas mentes, dirigindo, Senhor, os nossos passos, as nossas falas, as nossas atitudes. Saibamos, Senhor, nos desenvolver, saibamos exatamente o que Tu tens para nós, que nós tenhamos compreensão, Senhor, para admitir o que eventualmente estejamos fazendo de errado e que tenhamos, ó Deus, um caminho aberto dentro da Tua palavra como família. Cada um de nós possa entender, Senhor, as nossas ações, as nossas responsabilidades perante a família, perante o nosso seio e principalmente o nosso testemunho para com a sociedade. No nome de Jesus, nós te pedimos por este momento. Amém. Hoje nós vamos ler e vamos estudar e nós vamos aprender, dando continuidade à revista da família. Todos sabem que nós temos duas classes de adulto, a outra é a doutrina da salvação, e aqui nós falamos sobre fundamentos bíblicos da família. Aqueles que porventura tenham a revista, ótimo, vamos acompanhar, mas nós vamos passar pelos slides também e nós vamos projetar os versículos e as passagens principais para que nós não nos percamos. E hoje nós vamos falar da lição número 13, espiritualidade na família. Uma lição extremamente difícil para mim, talvez difícil para vocês, mas uma lição que nos dá uma plena convicção e uma plena convicção de uma compreensão muito grande quando nós nos inserimos na palavra e sabemos com exatidão o que Deus tem para falar para a gente. Eu peço aos irmãos que leiam comigo Atos. O Miltinho vai ler para nós e vocês acompanhem aí em casa. Atos capítulo 16, versículo 31 e 32. Atos 16, 31 e 32. Leiam vocês juntos com o Miltinho, por favor. Depois nós vamos ler, o Miltinho já vai abrir em seguida, Josué 24:15. Por favor. Pode ler, Miltinho. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e sua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Josué 24:15. Abram sua Bíblia. Josué 24:15. Você leu Atos 16, 31 e 32. Josué 24:15.
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quantos de nós crescemos com isso o tempo todo, dentro da nossa igreja, dentro das nossas casas, que os nossos anciãos, as nossas famílias, os nossos pais nos ensinaram. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E assim, de geração em geração, nós fomos aprendizes disso. Lembram quando eu mencionei umas aulas anteriores, 2 irmãos me abordaram recentemente e falaram, mas você não fechou a aula dizendo o que você fez com a aliança, que você disse que era para deixar e fazer uma limpeza, e depois você iria complementar isso. Então eu peço para que os casais retirem do dedo as suas alianças, e depois vocês pegam um papelzinho, um lenço umedecido, normalmente agora a gente tem lenços umedecidos com álcool, né? Ou álcool gel, ou álcool 70, então isso está com mais facilidade próximo de nós. Ou pegue mesmo uma flanela, ou algo que remeta para que você possa limpar a sua aliança. Pegue depois uma caixinha, não precisa ser uma caixinha transparente, como essa, olha só. Uma caixinha como esta. Eu até trouxe mais de uma, porque pensei posso estar aqui com mais pessoas, de repente uma caixinha como esta já é suficiente. Pegue lá uma caixinha, pegue sua aliança, e o raciocínio da primeira vez foi que quanto mais vezes você limpasse a sua aliança, mais vezes você iria tratar e deixá-la brilhando. Porque é isso que Deus faz no nosso casamento. É exatamente isso. Ele dá para nós materiais para que a gente consiga diariamente, constantemente, fazer as limpezas devidas e que isto esteja brilhando, mas brilhando de acordo com a vontade dele, brilhando de acordo com a palavra dele. Então, hoje, a nossa reflexão vai ser essa. Você vai colocar a sua aliança dentro da caixinha. Se você não tem uma caixinha aí, deixe separado. Coloque dentro da caixinha. Feche ela. De preferência que os casais deixem as 2 alianças dentro das caixinhas. Mais tarde eu prometo que não vou esquecer, nós vamos falar sobre isso. Por favor, Milton, me lembre sobre isso. Nós lemos agora há pouco o texto base em Atos, capítulo 16, e lemos também Josué 24, 15. O nosso alvo hoje da lição, baseado no texto base e no versículo-chave da lição, falando de espiritualidade na família, é uma bênção, na verdade, nós tratarmos desse polêmico, podemos falar, dessa tratativa que podemos tratar de uma forma exemplar, que temos que nos contextualizar perante a sociedade para fazermos da nossa família com exatidão o que Deus quer. Hoje nós vamos aprender, conduzir e desenvolver a espiritualidade. Esse é o nosso alvo. E nós vamos refletir sobre as formas como fazê-la crescer, a nossa família, crescer espiritualmente, a iniciar por mim e por você. A iniciar por mim e por você. Então é uma lição muito enriquecedora e que nós vamos aprendermos juntos realmente como Deus trata a família nesse quesito. Uma frase inegável e que me chamou muita atenção durante esses estudos desses últimos dias, principalmente, nós tratamos hoje da lição número 13. Dona Ana nos compactou a lição número 12 e a lição número 11 de uma forma exemplar da última vez. E nós caminhamos aqui com esse espírito de falarmos da família de uma forma muito eficaz, né? E hoje eu não poderia deixar de dizer para vocês que uma frase impactante foi: a família não é parte da nossa vida.
a família não é parte da nossa vida. Nossa vida é que é parte dela. Nossa vida é que é parte dela. Guarde essa frase. Guarde essa frase. Ela vai lhe ser útil para a compreensão que nós vamos ter daqui para frente. A verdadeira importância da base familiar, que torna o nosso caminho naturalmente mais firme contra o inimigo e o mundo. A verdadeira importância que a família tem e que torna esse caminho, muitas vezes mundano, difícil, cheio de obstáculos, torna-se mais natural, mais firme contra o inimigo e o mundo. É a base familiar. Essa importância e o pleno conhecimento do modelo da família como barreira contra o inimigo. Então nós temos que ter essa convicção, esse trato com o conhecimento de que o modelo correto da família serve como barreira contra o inimigo. Vamos lá. O aluno hoje, nós vamos aprender juntos sobre compreender, sobre desejar, sobre decidir. Saber que a participação de atividades, por exemplo, na igreja, olha que importante isso, não torna uma família espiritualmente forte e desenvolvida. Nós devemos viver de forma santa, nós desejamos isso, principalmente no trato com a família. E nós vamos também decidir investir um tempo em aprender e ensinar sua família a crescer espiritualmente. Esses são os 3 alvos principais que nós vamos buscar hoje junto com os irmãos. Antes de nós realmente darmos uma introdução, porque nós falamos em aprender, conduzir, desenvolver, que trata a espiritualidade. E nós vamos refletir sobre as formas de fazer a nossa família crescer espiritualmente, a iniciar por mim. Lembram disso? Vamos lá. Há espiritualidade em sua família? Essa é a pergunta. Existe espiritualidade na sua família? Nós vamos regularmente à igreja, participamos dos ministérios, os ministérios que nós levamos às crianças, né? No meu caso já não levo mais ninguém, porque os meninos já vão sozinhos, mas já são grandinhos até demais, né? Mas você leva as crianças, nós levamos os nossos irmãos, frequenta a classe de jovens, de adultos, temos a Bíblia à nossa disposição, temos culto doméstico, semanalmente nos encontramos, hoje principalmente por meio das ferramentas que nós temos pela internet, oramos antes das refeições. Claramente somos uma família espiritual, mas a pergunta é, existe espiritualidade na sua família? O que é espiritualidade e como isso se aplica à nossa família? A nossa família. O que é espiritualidade? A resposta a essa pergunta não é tão simples assim. Aliás, eu vou dizer para os irmãos, não é nada simples. Nada do que nós vamos tratar daqui em diante é simples. A palavra de Deus nos remete de uma forma tão intrínseca, tão forte para a nossa compreensão, que é preciso ter a mente aberta e o coração disposto a receber a palavra para a gente ter uma compreensão ampla. Apenas ir à igreja e participar de atividades não fazem com que uma família seja espiritual. Espiritualidade não é apenas a prática. Ou seja, a pessoa é espiritual ou não é. Ou a pessoa é espiritual ou não é. Antes de mostrarmos exteriormente essas características, nós devemos desenvolvê-las em nossa vida. Nós vamos tratar em 3 tópicos aqui agora. Número 1, todo santificado é alguém espiritual.
nós vamos falar que todo santificado precisa desenvolver sua espiritualidade. E nós vamos falar que santificação progressiva e crescimento espiritual. Nós vamos falar desses temas e eu vou pedir também a ajuda dos irmãos aí em casa, para que a gente possa também ler algumas passagens bíblicas que tratam desse tema. Primeiro tema: todo santificado é alguém espiritual. Nós podemos partir do alvo principal que, quando somos salvos por Cristo, somos uma pessoa espiritual. Então, espiritualidade não é uma característica que dá méritos para distinguir um crente do outro, como algo além da salvação. Nada disso. Então, todo santificado é alguém espiritual. É alguém espiritual. Então, nós temos que ter essa compreensão para tratarmos disso. Iltinho, por favor, por gentileza, irmãos, abram sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Espiritualidade e santidade. Então nós podemos falar que espiritualidade, um sinônimo da espiritualidade é a santidade. Se nós admitimos que todos que foram salvos por Cristo é uma pessoa espiritual, um sinônimo para a espiritualidade é a santidade. Não significa que nós vamos desprezar o mundo físico. Importante. Não significa que você vai dizer, dar as costas para o mundo físico, para o nosso mundo, o nosso mundo contraditório. Nem quero entrar muito nessa questão do contraditório, porque alguns irmãos ou algumas pessoas têm alguma interpretação do contraditório de forma talvez equivocada. Mas, biblicamente, queremos falar o seguinte: nós não podemos nos voltar contra o mundo. Nós podemos dizer ao mundo que as coisas não são de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, nós não podemos desprezar o mundo físico. E nós devemos viver de uma forma totalmente de acordo com a palavra, porque se você recebeu a salvação, você tem sua convicção e você está dentro da santidade. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Se você está no chat, ou se você quer escrever alguma pergunta, fazer algum questionamento, alguma sugestão, fique à vontade. As perguntas podem chegar até a mim, ou aí a gente pode fazer uma interação com esse momento. Por favor, Miltinho, Gálatas 6, 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Ser espiritual, então, não significa que a gente despreze esse mundo físico e viver uma forma de vida abstrata, mas é viver de acordo com a salvação. Nós falamos isso e vamos reconhecer que em Gálatas nós temos um espírito transformado. Então, espiritual é alguém que tem um espírito transformado. 1 Coríntios 1, 2, que todos os salvos são 100% espirituais. 1 Coríntios 1, 2. E a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que importante isso. Espiritualidade não é algo que torna um salvo melhor que o outro. Espiritualidade não é algo que torna um salvo melhor que o outro. É equivocado entender que uma pessoa possa ser mais espiritual ou mais santa que a outra. Isso é um jargão entre nós, viu, irmãos? É um grande jargão entre nós.
estabelecermos métricas, diferenças entre alguns irmãos, ou os de fora, ou os de dentro, outras congregações, outras igrejas, e entendermos de forma totalmente equivocada que uma pessoa possa ser mais espiritual ou mais santa que a outra. Não é isso que diz a palavra. O significado de ser santo nada mais é do que ser separado. Separado é a palavra que nós não podemos deixar e não podemos nos esquecer. Não se pode ser separado em porções para Cristo. Ou seja, a gente não é 1% santo na conversão e aí a gente vai ganhando mais com o tempo. Então, esse não é o significado correto para a santificação progressiva. Importante essa compreensão para a gente poder ir para frente. Para a gente entender que somos separados e que existe um equívoco quando nós achamos ou acreditamos que uma pessoa é mais santa que a outra ou que ela é mais espiritual que a outra. Número 2, que é todo santificado precisa desenvolver sua espiritualidade. Sabemos que a santificação, a espiritualidade e a salvação não aumentam de tamanho ou de volume. Nós vimos isso agora há pouco. O que significa, então, desenvolver essa espiritualidade? O que significa isso para as nossas vidas? O que será que o autor da lição e esse tema tem a ver com a nossa família, com a sua família aí dentro, com a minha família? Santificados ganham nova vida. Romanos 6:6. Romanos capítulo 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Uma vez que a pessoa é salva, ela recebe nova vida, como se tivesse morrido. E ela nasce de novo. No entanto, a inclinação ao pecado da velha vida ainda permanece. Então, como é que você pode pegar essa sua transformação, essa separação que você fez, que você admitiu que Deus fez para você? Como é que você pode fazer isso dentro da sua família? Como é que você pode desenvolver isso? Como é que você pode se afastar da sua inclinação antiga, das coisas antigas que te movem e possam te fazerem melhores, ou seja, possam ter ações melhores? Isso vale para mim, vale para minha esposa, vale para os filhos, vale para todos que estão dentro de casa. Vamos olhar para a nossa casa. Isso significa que na conversão nós somos feitos o quê? A semelhança de Cristo. Espirituais, mas sem conseguir viver sem pecado como Ele. Vamos ler agora. Santificados precisam deixar a velha vida. Colossenses, capítulo 3, versículo 8 e 9. Colossenses 3, 8 e 9. Antes do Miltinho ler, a gente não pode esquecer que o alvo, após a salvação, não é em crescer em volume de santidade, mas em parecer-se com Cristo. Ou seja, deixando a prática do pecado. Olha que interessante. A gente deixa a prática do pecado para trás, porque a gente quer se parecer mais com Cristo. Colossenses 3, 8 e 9, por favor. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Crescer espiritualmente significa avançar em agir mais com Cristo. Se você quer realmente crescer, se você quer avançar na palavra, se você quer obter mais comunhão, mais intimidade com Jesus, se você quer, almeja isso constantemente, minuto a minuto, nas suas ações, nos seus pensamentos, na sua forma de conduzir a sua vida profissional, na sua forma de conduzir sua vida dentro de casa,
você tem que estar alinhado com essa intimidade com Cristo. Nesse sentido, uma pessoa pode estar mais avançada que a outra. No entanto, não em fazer mais, não é essa a medição, porém em fazer menos. Puxa, mas fazer menos? É, fazer menos. Fazer menos. Vamos ler. Feitos como Cristo, Efésios 2, 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Uma vez que você foi salvo, ou alguém foi salvo, ele é transformado à imagem de Cristo, 100% santificado. 100% santificado. Não tem conversa. Não vem com história, não vem com jargão diferente disso, que não é isso que diz a palavra. Qualquer coisa fora disso não está alinhado com a palavra. Vamos lá. Uma vez que alguém foi salvo, ele é transformado à imagem de Cristo, 100% santificado. Não conseguimos, vamos para o outro tópico, não conseguimos viver como ele, como Jesus. Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Não precisa falar mais nada, né? Ou seja, andar de acordo com a nova natureza, sem pecado, ser como Cristo. Hebreus 12, 1. É o último tópico para abordar o item número 2 aqui, que nós estamos estudando sobre todo santificado precisa desenvolver sua espiritualidade. O que precisamos, então, é abandonar a velha natureza. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nosso crescimento não é em nos tornarmos mais espirituais, e sim menos pecadores. É forte, hein? Se você almeja isso, você tem que estar consciente que Deus tem que trabalhar com você, trabalhar por você. Então esse crescimento não é em você se tornar mais espiritual. Lembra que eu falei lá em cima? Nossa, mas não fazer mais e, porém, fazer menos? É exatamente isso. Nosso crescimento não é em nos tornarmos mais espirituais. Às vezes você está almejando coisas que está fora da casinha. Você está dando tiro fora. Completamente fora. Nós temos que buscar ser menos pecadores, porque pecador a gente já é desde que nasceu. Se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos trilhando no caminho que Deus está traçando para nós. Vamos lá, vamos falar do item de santificação progressiva e crescimento espiritual. Olha que interessante. A santificação progressiva é um processo de sair da prática daquela velha natureza, abandonando o pecado e avançar para uma vida semelhante a Cristo. Sendo assim, quando dizemos que uma pessoa precisa crescer, então, espiritualmente, nós estamos afirmando que ele precisa amadurecer sua nova natureza, naturalmente. Toda nova natureza, todo novo caminho, toda nova trilha, toda nova expectativa, você tem que amadurecer isso na sua nova natureza. Nas áreas em que nós não conseguimos vencer, precisamos de crescimento. Crescimento e desenvolvimento espiritual. 1 Pedro 2, 2. 1 Pedro 2, 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amadurecimento. Se você deseja isso, a palavra nos ensina. Desejar ardentemente. Ardentemente.
Marque isso na sua Bíblia. Marque isso. Posso dizer para vocês, irmãos, que essa lição foi uma preciosidade na minha vida. Não mudou conceitos. Me fez reafirmar conceitos. Que com exatidão nos dá mais equilíbrio e mais maturidade, pesando sobre as costas uma responsabilidade cada vez maior da e para a nossa família. Vamos tratar do item número 2. Crescimento espiritual para a família. Crescimento espiritual, abandonando a velha natureza, buscar viver como Cristo, são atividades pessoais, individuais do crente. Sendo assim, se aplica a todos os âmbitos da vida. Nós vamos aplicar o conceito exclusivamente à família. Nós não vamos fazer isso com outras conotações que não seja intrinsecamente como a família, porque nós estamos tratando de família. Então nós vamos falar agora que a família precisa de espiritualidade. Número 1. Quando a família vai mal, significa que os membros dela não vão bem. Lembra da primeira frase, lá no início, que eu falei que havia me marcado? Ela falava assim: a família não é parte da nossa vida. Nossa vida é parte dela. A família não é parte da nossa vida. Nossa vida é parte dela. Se a família não está crescendo espiritualmente, é porque seus membros também não estão. Todos precisam crescer espiritualmente. Devemos admoestar os inertes espirituais. A gente não pode ficar do mesmo jeito. A gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que ter atitude. Um puxa o outro. A minha esposa me puxa a orelha. E eu posso puxar a orelha também. E assim, um ajuda o outro. Agora, ficar sentado, só observando e vendo o cronograma do tempo passar, é algo que talvez que vai pesar e vai interferir diretamente nessa espiritualidade. Todos os nossos relacionamentos familiares precisam crescer. Todos os membros da família precisam exercer isso. Como que a gente desenvolve, então, a vida espiritual da minha família, da sua família? 1 Pedro 2, 1 e 2. 1 Pedro 2, 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Sua vida inteira é parte da sua família. Se você é pai ou mãe, sua posição dentro dela é algo mais significativa por ser um dos responsáveis pelo lar. Quando você está crescendo espiritualmente por meio desse genuíno leite, a gente vai influenciar todos os demais à nossa volta. Vamos falar da responsabilidade dos familiares? Colossenses 3, 17 e 21. Colossenses capítulo 3, versículos 17 e 21. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Paulo descreve aqui um padrão bíblico para o desenvolvimento dessa vida espiritual da família. É um padrão. É uma receita de bolo. Porque se você admite que a Bíblia é a sua fonte inesgotável de riqueza espiritual, obviamente que você tem que adotar esse padrão bíblico para a sua vida e o desenvolvimento espiritual da família.
Vamos falar agora como desenvolver então a vida espiritual, levando a espiritualidade para casa. Atos 16, 31, 32. Lembram lá no começo? Foi o versículo, o texto base da nossa lição. Atos 16, 31, 32. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Se você está crescendo espiritualmente ou está buscando crescimento, leve-o para sua casa, né? Lembro de um exemplo que Paulo e Silas falaram com o carcereiro, disseram-lhe que se ele cresce, seria salvo ele e a sua família. Também a família dele ia ser salva. O que aconteceu com o carcereiro? Ele creu. E ele levou salvação para o seu lar. Ou seja, se eu sou pai, você é marido, mulher ou filhos, todos temos responsabilidade para com o Senhor. Ou seja, nós recebemos do Senhor essa responsabilidade e é uma preocupação como crentes que devemos abandonar os pecados para glorificar mais a Deus e melhorar a nossa família. A gente pode colocar uma verdade em prática, 3 tópicos bem sucintos. Quais seriam eles? Antes da gente abordar os resultados, a gente pode falar assim: a gente ensina o que aprendeu, pratica o que aprendeu e busca conselhos. Então, olha, a gente pode ensinar o que aprende, praticar o que aprendeu e buscar conselhos. Esse último tópico, se você não consegue pedir socorro, a gente tem que enxergar aonde que essas mudanças podem ser melhoradas, serem feitas dentro do seu lar. Então é lógico que a gente pode buscar conselho para aqueles que têm uma vida mais bacana, sejam mais maduros, mais experientes, mas sempre desejando que esse crescimento faça parte dessa leveza espiritual para a sua casa. Ou seja, a gente não pode nunca deixar de investir no crescimento espiritual da nossa família. Esse é um marco que a gente não pode abandonar. Vamos lá, os resultados da espiritualidade. Esse é o tópico mais precioso, hein? Quando a gente desenvolve essa espiritualidade, cada membro, obviamente, já está envolvido, está engajado. Se cada um busca Deus e deseja que a palavra transforme a sua vida, a família vai experimentar essas mudanças. 3 dessas mudanças, muito importantes para qualquer família, desculpe, você pode descobrir também muitas outras, né? Mas em algumas áreas, desculpe, você pode ter essa espiritualidade da família mais importante. Olha só, nós fizemos aí um esboço, colocando embaixo do perdão, forma de comunicação, a espiritualidade na família e o serviço. Puxa, mas tem a ver o perdão aí? Tudo a ver. Porque o perdão, todos nós sabemos que ele não é facultativo. É isso mesmo, Mitinho? Não é facultativo. Não é opcional, isso mesmo. Não é uma opção para você. Puxa, hoje eu estou afim de perdoar. Amanhã eu não estou afim, mas eu posso tentar pensar daqui 10 dias, daqui 10 anos. Deixa passar o tempo. Não. Não é assim que funciona. O perdão não é uma questão de escolha. O perdão é uma ordem. E essa ordem, ela traz bênção e paz. Não confunda também paz com ausência de aflição. Paz é você estar dentro da palavra, com comunhão e intimidade com o Senhor. Não tem nada a ver com o que o mundo
está querendo dizer para você sobre paz. Nada disso. Paz dentro da palavra. Então, o perdão não é uma questão de opção, escolha, mas é uma ordem do Senhor. E é por isso que ela está aí, por isso que o perdão está no princípio, no começo. Porque ele fala de uma forma da comunicação bíblica, qual é o conteúdo da sua conversa na sua família. Se você tem notado que em seu lar as pessoas não empregam o tempo para conversar, não se aconselham, não há diálogo, então faça um exercício de mudar isso. Tenha interesse na vida dos seus familiares. E o servir? Algumas famílias, os membros têm dificuldades, de ajudar uns aos outros, esperando que se pertençam à mesma família, cumpra as obrigações permanentemente, traga o princípio de ser um servo do outro para entregante seu lar. Gente, a gente tem essas dificuldades, já fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente tem que realmente ter o hábito de nos ajudar uns aos outros. Temos que ter conhecimento, habilidade, porque isso está ligado na espiritualidade da família. Obviamente que eu vou deixar umas perguntas para vocês. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido a sua atitude? Você está pronto para perdoar? Para pedir perdão? Você tem tempo no seu relacionamento com seus queridos? Você tem vontade de servir aos de sua casa? Ou espera ser servido pelos outros membros da família? Perguntas para você. E a gente vai chegando ao final. Mas eu não posso deixar de ler um texto que me deixou muito encafifado com as atitudes que nós falamos sobre espiritualidade. 1 Timóteo 5:8. Esse texto eu queria deixar com vocês, como exercício dessa semana. 1 Timóteo 5:8. Nós vamos descobrir nesse texto qual é o valor que nós damos para a família e como está a sua família. Pode ler, meu tio? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Pode ler de novo? Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Ele é pior do que o infiel. Aquele que não cuida do seu lar, aquele que não cuida dos seus. Esse texto veio de encontro com tudo o que nós aprendemos com espiritualidade na família. Marque esse texto, meu irmão. Marque esse texto aí na sua Bíblia. Não deixe de refletir durante a semana. A gente sabe que o mundo que nos cerca, ele sofre por conta desse desmoronamento da família. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, essas catástrofes, tudo é por conta desse desmoronamento da família. A gente tem que acreditar nisso, que a base familiar, a busca da espiritualidade, esse padrão que Paulo fala para a gente, é a base da convicção no Evangelho, da busca da semelhança com Cristo. Lá em 1 Samuel 30, não precisamos ler, mas Davi tinha uma vida totalmente como rei, extremamente vindoura. Ele era um rei super feliz nas suas atitudes, nas suas ações, e era um rei muito bom. Mas ele era um rei muito bom da porta da casa dele para fora. Para dentro era uma catástrofe. Essa lição
Depois vocês podem ler e ver um pouquinho do que Deus mostrou em 1 Samuel 30. Quando ele abandonou as suas famílias, porque ele tinha mais de uma, e ele foi lembrando que ele tinha deixado para trás a família que ele deveria ter cuidado. E a gente não precisa se aprofundar, porque todos nós sabemos a avaliação de vida de Davi. A cidade que pegou fogo, Ziklag, né? Ziklag, isso. Ziklag que pegou fogo, as filhas e os filhos e esposa, né, que foram levados, e por conta da ausência do Davi. Por essa ausência, a família foi atacada. Por essa ausência, a família foi atacada. Você já imaginou se você sai de casa, não deixa a família guarnecida, ou seja, guardada, se você espiritualmente não está bem e a sua família é atacada? Pensa comigo. Ah, mas eu preciso sair para trabalhar. Sim, meu irmão, precisa sair para trabalhar, não precisa ficar em casa toda hora. Ótimo, mas a sua família precisa estar protegida espiritualmente. Se a sua família estiver protegida espiritualmente, coisas não vão acontecer. Ou se acontecer, você vai saber como tratar. 1 Timóteo 5,8 fala exatamente isso. Nós não podemos deixar de exercer esse texto na nossa vida. Não podemos negar a fé. Nós não podemos nos comportar como infiéis perante a nossa família. Davi deu vários exemplos e bolas fora. Né? Muitas coisas aconteceram na família dele. Absalão, o casamento da Mical, incesto, do Aminon. Gente, só barbaridade. Só barbaridade. De dentro para fora, de fora para dentro, ele era uma catástrofe. Ele não soube controlar isso. Ele não soube exercer isso. Um rei moralmente abalado e que teve consequências para isso. Talvez hoje TV, mídias sociais sejam os nossos inimigos, um dos inimigos da família, né? Talvez seja mesmo. Isso reflete diretamente no comportamento meu, da minha esposa, dos meus filhos, da maneira como você trata e coloca isso dentro de casa. Afaste disso. Eu tenho falado com vários amigos. Pare de ver notícias que vão te influenciar de uma maneira ruim. Não vai levar a nada. Pega a palavra, pega um livro recomendado. Não saia da palavra. Mas se você quer ler uma literatura também complementar, procure isso. Veja como isso vai enriquecer sua vida. As mídias sociais e a TV nos afastam uns dos outros. Não só dos irmãos, mas principalmente dos de dentro. Nós não podemos, então, deixar de nos avaliar primeiramente, né? Essas mudanças, elas são necessárias para a nossa vida. Então, nós vamos avaliar a família e investir no crescimento de cada membro. Antes que esses problemas aconteçam, a gente tem que nos proteger, cuidando desse desenvolvimento da nossa família. Eu queria que você trocasse ali, que não deu tempo, eu acabei esquecendo. Gênesis 5, 1 e 5. Gênesis capítulo 5, versículo 1 até 5. Troque por 1 Timóteo. 1 Timóteo 5, 8. Deixe isso riscado na sua Bíblia. Deixe isso marcado, para que você possa pedir a Deus que proteja a sua família. No começo dessa lição, eu pedi para que você guardasse as suas alianças aqui dentro. Patrícia não está aqui hoje, essa aliança está sozinha. Veja, sozinha dentro de uma caixa. Uma caixa que pode ser aberta por você.
uma caixa que pode ser fechada por você, uma caixa que pode ser guardada por você no bolso, uma caixa que pode andar com você. Essa é a sua família. Essa é a sua família. Não existe mais nada precioso do que a sua família. Esse simbolismo de nos protegermos contra o mundo, mas não virarmos as costas para o mundo, mas nos protegermos uns aos outros, começa dentro da sua casa. Começa a partir de mim. Começa a partir de você. É a blindagem que Deus te deu. É a proteção que Deus te deu. Use isso. Deus nos capacita para isso. Deus nos dá instrumentos para isso. Ele nos dá ferramentas para isso. Ele nos ajuda com a sua graça a nos protegermos contra o mundo e nos ajuda a crescermos espiritualmente. O meu desejo é que você consiga ficar mais próximo de Deus, que a sua família se blinde, principalmente nos tempos de hoje, que nós estamos mais próximos, que nos amolde, que nos faça de acordo com a vontade dele. Eu vou encerrar com uma oração. E vou pedir por vocês. Peço que vocês orem também por mim, pela minha família, pelas nossas famílias. Ore pela família dos nossos irmãos, dos seus amigos, dos nossos líderes, do nosso pastor, dos nossos pastores. Peça para ele que essa blindagem permaneça sobre nós e que nós possamos ser sábios para nos aproximarmos dele. Eu vou colocar um vídeo para vocês, eu vou orar antes e vou colocar um vídeo. Que vocês tenham um excelente domingo. Que Deus nos proteja, nos abençoe, nos faça melhores e sejamos o mais próximo dele. Deus, eu agradeço por ter cumprido esse momento. Agradeço, Senhor, porque nós podemos chegar com essa mensagem, chegar com o que Tu tens determinado para alguns lares, que isso possa ser proliferado e possa ser base de alcance para famílias e pessoas que precisam Te ouvir. Precisam, ó Deus, reconhecer e precisam ter a esperança na palavra de Deus, que o Senhor pode nos blindar com a espiritualidade almejada e que nós possamos alcançá-la constantemente em nossas vidas. Eu agradeço imensamente por isso, por esse momento. Peço, clamo ao Senhor pelas nossas famílias. Clamo, Senhor, para que o inimigo não nos ataque, que nós possamos permanecer blindados pelo Teu Santo Espírito. E ainda que nós tenhamos aflições e dissabores, nós saibamos nos comportar dentro do que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus. Amém. Scattered words and empty thoughts seem to pour from my heart. I've never felt so torn before. It seems I don't know where to start. But it's now that I feel your grace fall like rain.
from every fingertip, washing away my pain. 'Cause I still believe in your faithfulness. 'Cause I still believe in your truth. 'Cause I still believe in your holy word. 'Cause even when I don't see, I still believe. Though the questions to fog up my mind, the promises I still seem to bend. 'Cause even when answers slowly unwind, it's my heart I see you prepare. But it's now that I feel your grace fall like rain from everything